a Justiça Eleitoral está de olho em quem comete infrações nessa fase da pré-campanha. Os excessos podem terminar em multa, como aconteceu no município de Tamboril. E quem conta agora mais detalhes é o repórter Carlos Alberto. O cerco do Ministério Público Eleitoral a quem comete infrações nessa fase da pré-campanha. A Justiça Eleitoral determinou, após pedido do Ministério Público, que o pré-candidato do PSB à Prefeitura de Tamboril, Marcelo Mota, exclua, até esta terça-feira, propaganda antecipada nas redes sociais. Se descumprida a decisão, Marcelo Mota, que é candidato à reeleição, pagará multa de 5 mil por divulgação irregular. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, foram identificadas 6 publicações que se enquadram como propaganda eleitoral antecipada. A multa poderá chegar a 30 mil. Segundo a promotoria da 61ª Zona Eleitoral, Marcelo Mota estaria se utilizando da sua condição de prefeito para promover sua imagem antes da eleição deste ano. Abre aspas. Em vídeos divulgados em seu perfil pessoal na rede social Instagram, o pré-candidato é visto assinando documentos, inaugurando obras públicas, anunciando o pagamento de servidores públicos e comparecendo a eventos festivos patrocinados pelo Poder Público Municipal, fecha aspas, denuncia o Ministério Público Eleitoral. O promotor da 61ª Zona Eleitoral, Guilherme Maia, afirma que tais condutas são vedadas pela Lei Federal número 9.504/97, a qual proíbe a promoção pessoal de agentes públicos nos 3 meses que antecedem o pleito. Condutas como essas, segundo ele, tendem a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito eleitoral, em detrimento daqueles que não têm a mesma possibilidade de usar a máquina pública em proveito de suas candidaturas. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Para finalizar o bate-papo político, o jornalista Beto Almeida, você nos antecipou que tem limitações para a liberação de recursos das emendas parlamentares nesse período eleitoral. Exatamente, Luciano. E é esse um problema para o governo do presidente Lula, porque sem emendas parlamentares para liberar, devido exatamente à questão da exigência da lei eleitoral, o governo vai ter pela frente esse semestre que começa na semana seguinte, ainda mais cheio de desafios, principalmente na votação de matérias importantes, mas tendo que ligar isso, ou seja, vincular isso também, Luciano, com o equilíbrio das contas públicas. Isso vai significar, por exemplo, cortes de verbas em todos os ministérios, para início de conversa. Então, o que acontece? Muitas do que o governo poderia ter como trunfo na liberação de emendas, por exemplo, isso vai ficar prejudicado num semestre que é essencial, não só por conta da eleição, mas principalmente por conta de pautas que são estratégicas para o governo colocar. Ele tem que concluir, por exemplo, Zeno, a questão da reforma tributária, essa segunda fase da reforma tributária. É importante essa discussão, esse embate. Sem emendas, aí o governo vai ter que trabalhar muito mais no convencimento, de ver com quem ele pode contar, com quais bancadas ele vai ter essa votação que seria favorável para ele. Uma das matérias que a gente ainda vai tratar aqui, por exemplo, que vai entrar em pauta necessariamente, é aquela questão da desoneração da folha salarial, da folha de pagamento dos municípios, mas também das empresas de 17 setores da economia. A gente tem só até o dia 11 de agosto para o governo tomar uma decisão em relação a isso. Decisão que depende também do Congresso Nacional. Lembrar que a partir da próxima quinta-feira, dia 1º de agosto, serão retomadas as atividades do segundo semestre na Câmara Federal e no Senado, assim como nas casas legislativas, aqui também na Assembleia Legislativa.